Valeu, Zanotto! Olá para você que está em casa, uma ótima semana, segunda-feira. E claro que a gente vai trazer muitas informações do esporte por aqui. E a gente começa falando dela, da nossa maior competição aqui do estado, do Campeonato Catarinense, porque final de semana, a última rodada da primeira fase foi marcada, gente, por chuvas, mas chuvas de gols. Equipes definidas para os mata-matas e também os 4 que vão ter que lutar para não rebaixar. Então prepara, senta no sofá, fica tranquilo, porque vem muito gol, muitos gols por aí nessa última rodada da primeira fase do Catarinense, olha só. Figueirense e Camboriú ficaram no empate no Orlando Scarpelli. O Furacão dominou praticamente todo o primeiro tempo. Felipe Augusto e Silvinho quem chegaram com mais perigo, mas foi o Cambura quem abriu o placar aos 47. O Emerson, numa bola enfiada, achou o Reginaldo, que entrou na área e finalizou, sem chances para o goleiro. O empate veio na segunda etapa. Igor Bolt recebeu, entrou na área, limpou a jogada e meteu no cantinho. Terminou assim, Figueirense 1, Camboriú também 1. Resultado que colocou o Figueirense na disputa do quadrangular do rebaixamento. O Furacão que anunciou um novo comandante para a sequência da competição, Márcio Zanardi, de 47 anos. O último trabalho do treinador foi no Amazonas ano passado, quando comandou a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador chega hoje à tarde no Orlando Scarpelli. Na Arena Simon, o Carlos Renault perdeu para o Marcílio Dias, em um jogo com 6 gols, todos no segundo tempo. O vovô abriu o placar logo no início da segunda etapa. Jogada individual de Guga, achou MT na área, que virou e chutou. O Marcílio respondeu com Felipe Baiano, que marcou de cabeça. E a virada veio do mesmo jeitinho. Mais uma bola de Victor Guilherme, desta vez para o gol de Lucas Batatinha. O vovô empatou depois de um bate-rebate na área, que sobrou para Melo deixar tudo igual. O Marcílio voltou a ficar na frente com Miguel, no desvio de dentro da área. E fechou o placar nos minutos finais com Cezinha, depois de uma tabelinha de qualidade com Miguel. E terminou assim, Carlos Renault 2, Marcílio Dias 4. O Barra goleou Concórdia na Arena Barra Itajaí. O Pescador abriu o placar aos 6 minutos com Giovani Soares. Renan Barnabé ampliou, ele dominou, girou e chutou. O mesmo Barnabé fez mais um na primeira etapa. Passe longo, pegou a bola, invadiu a área e ampliou. O Concórdia descontou de pênalti. Caio Mota foi derrubado, o próprio atacante foi para a cobrança e marcou. Simon, na segunda etapa, na falha da defesa, marcou o 4º gol. E para completar, Fábio cruzou na área e ele, de novo, Simon, desta vez de cabeça, fechou a conta. Barra 5, Concórdia 1. Em Rio do Sul, Santa Catarina venceu o Avaí. O Leão da Ilha, que já estava garantido nas quartas de final do Catarinense, entrou em campo com um time mais alternativo. Já o Águia do Vale foi para cima, pois precisava do resultado. Após escanteio cobrado, Renan Henrique cruzou e Galdino se antecipou da marcação e de cabeça fez para a Laranja Mecânica do Vale. No segundo tempo, outro gol de bola parada. Mendes cruzou na primeira trave e Adriel, antes de todo mundo, fez o segundo de cabeça. O Santa marcou de novo, de pênalti, com Alex Gonçalves. O Leão descontou no final da partida com Josmar. E terminou assim, Santa Catarina 3, Avaí 1. Na Arena Condá, Chapecoense atropelou o Joinville. O primeiro gol foi contra. Cobrança de escanteio, Iago Dias tentou afastar, mas acabou mandando contra o próprio gol. O segundo saiu dos pés de Carvalheira, que aproveitou a sobra e de primeira marcou um golaço. Na etapa final, Marcinho recebeu bom lançamento e ampliou a vantagem da Chape. O 4º gol também foi do camisa 7 do Verdão. Carvalheira de primeira marcou o 5º da Chape. E para fechar a goleada, João Vitor meteu para dentro. Final no oeste do estado. Chapecoense 6, Joinville 0. No Heriberto Wilson ficou tudo igual para Criciúma e Brusque. Quem abriu o placar foi o Bruscão. Contra-ataque veloz, Clayton de primeira, na saída do goleiro, marcou. O empate do Carvoeiro veio logo depois com Nicolas, que de dentro da área encheu o pé para estufar as redes. Depois, Nicolas serviu foi de garçom para Diego Gonçalves, que virou a partida. O Bruscão empatou com o Milhorim, que marcou de cabeça.
Na segunda etapa, o quadricolor marcou primeiro. Biel levou a melhor na dividida e deixou o Álvaro na boa para fazer o terceiro. Já nos descontos, Jonathan Robert mandou um chutaço de fora da área que enganou o goleiro e deu os números finais à partida. E foi isso no sul do estado. Criciúma 3, Brusque também 3. Gente, foram muitos gols para encerrar essa primeira fase do Campeonato Catarinense, porque agora é que o bicho vai pegar. E vocês viram aí que o Figueirense anunciou um novo treinador e mais equipes também anunciaram seus novos comandantes, começando pelos mais velhos. O vovô, Carlos Renault, oficializou Gabriel Silveira como novo treinador do elenco profissional para a sequência do Campeonato Catarinense. Gabriel vinha trabalhando como analista de desempenho do Carlos Renault e agora vai ganhar essa oportunidade aí como treinador. E o Marcílio Dias, que também anunciou seu novo comandante, Emerson Cris, que foi anunciado como treinador para o restante da temporada. O Emerson Cris, que possui passagens por equipes como Chapecoense, Concórdia, Galo Maringá, Azures e também Brasil de Pelotas. As equipes que querem permanecer aí na Série A do Campeonato Catarinense, por isso esse reforço, a gente pode dizer, fora das quatro linhas, que são os novos treinadores para dar um gás especial. Terminando essa primeira fase, vamos conferir aqui como é que ficou a tabela de classificação das nossas equipes. Pelo Grupo A, os classificados para o mata-mata, Brusque, Avaí, Camboriú e Concórdia. E no Grupo B, Santa Catarina, Chapecoense, Criciúma e Barra. E aqui os nossos quatro equipes que vão ter que disputar lá embaixo a permanência. O quadrangular da morte que a gente fala, né? Marcílio Dias e Joinville e Figueirense e Carlos Renault. Assim ficou a tabela de classificação. Então, vamos ver os confrontos definidos, os chaveamentos das quartas de final do Campeonato Catarinense. O Concórdia enfrenta o Brusque, Criciúma, a Chapecoense, Barra e Santa Catarina e Camboriú e Avaí. Lembrando esses os jogos de ida. Depois, jogos de volta, já que são confrontos direto, o Brusque vai definir em casa, a Chapecoense define em casa, Santa Catarina e Avaí, as equipes que vão definir a vaga para a próxima fase em casa, assim ficaram os jogos das quartas de final. E também a gente teve a definição do quadrangular da morte, o quadrangular do rebaixamento. Olha só, o Joinville, lembrando que são todos contra todos, né? Quem somar mais pontos vai permanecer, já que esse ano 3 vão cair para a Série B do Campeonato Catarinense. Joinville e Marcílio Dias, no dia 1º, começa no final de semana às 3 horas, e Carlos Renault e Figueirense na Arena Simon às 3 horas da tarde. Lembrando que pode mudar aí as datas e os horários. E o Figueirense já começa esse quadrangular da morte com 1 ponto, porque das equipes dessas 4 foi a que melhor pontuou, mais fez pontos e por isso então já começa com 1 pontinho. Vamos ver quem vai se escapar do rebaixamento, porque 3 equipes esse ano, devido às mudanças aí da CBF, vão cair para a Série B do Catarinense. E esta semana, além, né, da nova fase aí do nosso campeonato, também começa a Série A do Campeonato Brasileiro. E você sabe, a Chapecoense é a nossa representante aqui de Santa Catarina. E a Chape estreia em casa contra o Santos na quarta-feira. Mas olha só, coloca aí na tela pra gente como estava a Arena Condá hoje pela manhã. A fila de torcedores que cedinho foram para garantir o ingresso. A bilheteria nem tinha aberto ainda e os torcedores do Verdão do Oeste estavam lá firmes e fortes para garantir a presença no jogo. Partida na quarta-feira, 8 da noite. A volta da Chapecoense, a elite do futebol brasileiro, depois de 4 anos. E olha, cedinho o pessoal lá, ó, para garantir o ingresso, para estar lá, para torcer, para fazer aquela festa na Arena Condá, nessa volta da Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. E para a gente encerrar o SC Sport, olha só, vocês viram
que a Arena Farofa movimentou e encantou Balneário Camboriú, né? E no domingo, último dia do evento, para encerrar com tudo mesmo, a gente teve a presença deles, dos irmãos Minotauro e Minotouro, os irmãos Nogueiras, lutadores multicampeões de MMA e artes marciais, fizeram presença lá. Eles que foram essa atração de domingo à tarde, trazendo muita gente, conversando com o pessoal, dando aula de boxe, inclusive, e fizeram a festa da galera que estava na beira da praia. Inclusive, eles conversaram com a nossa equipe, com o Laércio, que estava por lá, falando justamente dessa participação deles na Arena Farofa e da importância do esporte. Olha só. O esporte, ele é motivador, ele é bom para a cabeça. Eu acho que quem faz esporte ele não fica na cama, né? Eu acho que hoje a gente tem esse advento até da internet, muita gente fica na internet, depressão, ansiedade, e eu acho que as pessoas deveriam sair mais de casa, praticar esporte, ir para a praia. Eu vou puxar até um treino de boxe para a galera aqui também, junto com o meu irmão aqui, Rodrigo Minotauro, grande campeão das lendas do esporte. Basta, né, comprar um pezinho de 1 quilo, ele simula o treino de boxe com pezinho, pega a resistência. Então tem diversos treinos hoje em dia que o cara vai treinar, vê um vídeo aula e tem um treinador ali. Tá aí, então, como foi a Arena Farofa, essa participação incrível aí do Minotauro e do Minotouro, dos irmãos. E a gente tá tão assim nesse clima que hoje a gente vai ter a presença, já está por aqui no estúdio do SCC SBT. Daqui a pouquinho vai conversar com o Henrique Zanotto e com a Maria Esther, mais um multicampeão aí das artes marciais, de MMA, de tudo mais, de UFC. Verdun está por aqui. Ele que não deve estar muito feliz porque é gremista, viu o time dele perder o Grenal, então não deve estar muito feliz, mas ele veio falar não do esporte em si, mas de uma ação muito legal e importante que vem acontecendo. Olha ele aí na tela, daqui a pouquinho para conversar aqui no SCC meio-dia, porque quando a gente fala de esportes, não é só campeonatos, não são só quem ganha e quem perde, vai muito além disso, e o Verdun veio aqui para falar de um assunto muito importante. É daqui a pouquinho. Agora é tudo com ele, Henrique Zanotto, Maria Esther, na sequência do SCC meio-dia. Eu volto amanhã. Tchauzinho.